sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, aqui na TV Max. Um espaço onde podemos falar de estratégias de negócios para ampliar as suas operações, as suas empresas e as suas áreas. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, Joyce Ribeiro, administradora, especialista em gerenciamento de risco, gestão comercial, expert em B2B e no mercado de seguros e vivência internacional na Austrália e Estados Unidos. Hoje, aqui para falarmos sobre liderança feminina. Joyce, 18 anos de carreira, com liderança de grandes equipes e atuação com grandes times. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. Acho muito legal essa ideia do programa da TV Max, trazendo um pouco do mundo corporativo, para a gente discutir estratégias, melhores práticas e todo mundo crescer um pouco junto, né? Muito obrigada. Sim, eu que agradeço a sua presença aqui, tenho certeza que nós vamos poder trocar bastante, falar desse tema tão em voga hoje, tão importante, né, que é a liderança feminina. Hoje nós estamos comemorando algumas vitórias já, mas eu sei que a gente tem um caminho para seguir ainda no que diz respeito a esse tema, e eu tenho certeza que ninguém melhor do que você para estar aqui falando sobre isso. Bom, e eu já quero começar trazendo uma pergunta aqui para você. Eu sei, Joyce, que você começou bastante jovem, né, no segmento de seguros, inclusive, atuando nele por bastante tempo, mas você não começou como líder, né? Isso teve um caminho de evolução. E eu quero saber quais foram as decisões que você tomou lá no começo da sua carreira que fizeram com que você pudesse ter aí um caminho profissional vencedor e que pode também contribuir para quem está nos assistindo aqui agora. Na verdade, a liderança ela sempre esteve presente na minha vida, assim. Eu era aquela criança que era representante de turma, eu era capitã do time, eu organizava os churrascos para o pessoal, sempre gostei muito de estar cercada de pessoas e, obviamente, crescendo e chegando na vida adulta, fui me encantando por administração, fiz o técnico em administração, depois a faculdade de administração, e, de fato, pude atuar como gestora, né? Gerindo equipe, gerindo pessoas e trazendo pessoas aos seus melhores resultados. Eu, na verdade, sempre conciliei a parte acadêmica com a profissional. Então, desde muito cedo, desde a época da faculdade, é estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E aí depois eu fui aprimorando com outros cursos, tanto de pós-graduação quanto cursos livres de desenvolvimento pessoal, e a oportunidade de colocar em prática aquilo que se aprende na escola, na academia, né? E eu acho que isso traz uma gama de conhecimentos muito grande. Então você tem a parte teórica e a parte prática ao mesmo tempo, poder colocar na prática aquilo que se aprende, aquilo que se lê. Foi um caminho que eu segui e, na verdade, continuo seguindo, porque é aquela ideia do long life learning, né? Para sempre, assim, estudar para sempre, a gente tem que se atualizar muito, porque as mudanças são rápidas, o mundo é muito dinâmico e é um processo, assim, eterno, de estar sempre se atualizando e em busca de melhoria, porque a gente nunca chega ao máximo, né? Sempre existe espaço para desenvolvimento, para aprimorar os nossos processos e focar no alcance dos nossos resultados. É muito interessante essa sua fala, quer dizer, a gente sempre falou muito sobre a importância da capacitação, né, do estudo, de ir para a academia, mas a gente não pode esquecer que só acumular vários cursos e vários conhecimentos acadêmicos não funciona muito se você não colocar em prática, né? Não adianta ter um monte de certificado para exibir, mas não colocar em prática. Eu acho que
que tem tudo a ver, faz muito sentido, de fato, e realmente é isso que vai fazer aí do profissional um profissional, de fato, com mais musculatura, né? Com certeza. Uhum. E realmente uma tendência agora, né? As pessoas estudando e se aprimorando a todo momento, nem sempre, não necessariamente na universidade, né? Mas ali o tempo inteiro agregando novos conhecimentos. É uma tendência, né? É uma tendência e uma grande oportunidade, né? O legal é quando isso é leve, é gostoso, é prazeroso. Então, não é um fardo quando você faz o que gosta, quando você aprende daquilo que realmente te faz crescer, te faz evoluir. Eu gosto muito da questão de desenvolvimento pessoal, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. E isso é muito forte na liderança, né? Entender o comportamento das pessoas. Esse teu programa fala muito de relacionamento com o cliente, né? Entender o comportamento do cliente, entender como eu faço a melhor abordagem para atender a necessidade dele. E a gente está falando de pessoas o tempo todo e é um grande desafio entender a mente do ser humano e é extremamente encantador e gostoso a gente seguir esse caminho. Completamente, assim, de fato, quando toda a minha especialidade, ela versa aí sobre a experiência do cliente como técnica, como estratégia, de fato. No entanto, eu recorrentemente costumo falar, tanto aqui como em todos os outros canais pelos quais eu libero conteúdo, que a gente não consegue trazer o melhor da estratégia de Customer Experience ou de experiência do cliente sem olhar para o desenvolvimento das pessoas. É preciso, de fato, cuidar das suas pessoas e olhar para o desenvolvimento delas. Não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador ou das pessoas da empresa de forma geral, com certeza. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Muito bom, excelente. Bom, e tem uma outra questão que eu queria trazer aqui para o nosso papo, para a nossa conversa, Joyce. No final do ano passado, em dezembro de 2019, o Fórum Econômico Mundial trouxe um relatório informando que, na média mundial, nós íamos precisar aguardar mais 100 anos para alcançar a igualdade de gênero em todos os setores, inclusive no profissional. E aí eu quero saber de você, que tem uma experiência muito forte, muito grande no mundo corporativo, no ambiente corporativo, qual você acredita ser o papel da empresa para minimizar, né, para diminuir e para colaborar com esse processo de mudança, e também qual é o papel da liderança feminina como agente transformador para que isso aconteça, para que a gente consiga alcançar uma maior igualdade de gênero, principalmente no ambiente profissional, que é sobre o que falamos aqui. O ponto principal é a gente entender as vantagens dessa igualdade, né? Então, a gente vive agora um momento de pandemia, onde os grandes destaques na condução desse assunto, das grandes lideranças mundiais, são mulheres, né? A gente enxergar o quanto a mulher, em papel de liderança, pode agregar e enxergar isso estrategicamente para os resultados e para a melhoria da empresa como um todo. E, a partir disso, você trazer ações para acelerar esse processo. Obviamente, a gente já vê alguns avanços, né, mas ainda existe muito caminho a ser percorrido. Então, é interessante a gente estar falando sobre isso aqui, eu acho que é um tema assim, de muita relevância. E ações, por exemplo, te dar um exemplo, assim, na empresa que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, tinha um berçário para as funcionárias, né, que elas recém tinham tido filhos, e aí, em alguns momentos precisavam levar os bebês para o trabalho. Então, o trabalho ele está vinculado à maternidade, quer dizer, é a vida da mulher como um todo. E eu achei muito interessante, algo que eu não tinha visto, e pude ver na prática, uma ação simples, né, e que pôde se encaixar naquele modelo de negócios e
como essa mulher produziu diferente, né? Imagina se ela não pudesse levar seu filho naquele dia, ela não teria o mesmo rendimento no trabalho, certamente, porque estaria preocupada com o filho, né? Outra questão que é um pouco mais para o lado social, mas a gente não consegue separar muito o que é social e o que é profissional, porque somos pessoas e trabalhadores, empresas e tudo ao mesmo tempo, né? É o papel da mulher. A mulher, muitas vezes, ela traz umas responsabilidades maiores no cuidado com a casa, com a comida, com o filho. Então, se o filho fica doente, é ela que leva ao médico. Enquanto o homem, muitas vezes, fica mais livre para focar especificamente na sua carreira. E aí ele acaba galgando espaços maiores. Então, eu acho que esse é um ponto que já está sendo revisto, mas existe ainda um caminho muito longo da gente seguir. E é legal a gente estar falando sobre isso porque traz o questionamento. Uhum. Né? Será que isso é certo? Será que a gente não pode construir algo melhor? E isso vai trazer o impacto na empresa, porque no momento de uma concorrência para um cargo de liderança entre uma mulher e um homem, quando essas questões estiverem mais equilibradas, a gente vai conseguir estar num pé de igualdade, né, que é fundamental para a concorrência. Perfeito, eu super concordo. Eu acho que, por vezes, nós precisamos, de fato, trazer algumas ações específicas para um público para dar a eles, justamente, como você falou, um pé de igualdade, né? Porque só a mulher hoje consegue dar à luz, né? E acaba ficando com ela algumas atribuições que são aí peculiares da mãe. Então, de que forma que o papel da empresa ele vem justamente nesses termos, né? De que forma que a empresa pode ajudar a mulher a estar presente, muitas vezes, no seu ambiente de trabalho, com o seu filho ou com a tranquilidade de conseguir executar o seu trabalho, mas conseguir também dar aí a assistência necessária. Nem sempre a gente consegue estar terceirizando, né, aí os cuidados com os filhos, acontece, né? Você também já tinha me citado em algum momento de alguma das nossas conversas sobre, por exemplo, horários alternativos para happy hour. É verdade. Você tinha uma história dessa. Onde você traz a questão da inclusão de fato, né? A importância da mulher do mercado de trabalho, isso já é notório, mas, por exemplo, no momento da confraternização da equipe, onde se faz isso após o expediente, uma mulher que teve filho recentemente, ela acaba tendo mais dificuldades em participar, então ela fica meio que excluída desse momento social com os colegas. E por que não, de repente, fazer o happy hour na hora do almoço? Né? São ações simples, assim, que você consegue fazer de forma fácil, sem custo adicional, e trazer, de fato, a inclusão, onde ela consegue participar também com seus colegas, consegue confraternizar, e não tem aquela questão de ela tem que sair correndo, porque tem que fazer a janta, né? Porque a pessoa que cuida do filho tem que ir embora. Enfim, esse é um outro exemplo que eu achei bem interessante e super fácil, né? O que custa? Se você tem lá 3 happy hours por mês, você divide isso, não vai ser prejudicial a ninguém, e você consegue incluir as pessoas. Sim. É um típico exemplo de inclusão. Eu lembrava dessa conversa e eu achei genial, assim. Eu achei de um cuidado com as pessoas, né? E você imagina essa pessoa, né, que que se sentiu acolhida dessa forma, que se sentiu vista dessa forma, né? Como ela consegue oferecer muito mais para a empresa. A reciprocidade, né? Poxa, a empresa cuida tanto de mim assim, eu preciso realmente ter uma reciprocidade diferenciada com esse local, com essa empresa. A gente tem aí alguns exemplos bacanas já no Brasil, né? Eu vejo aí, por exemplo, uma Natura com um olhar, ela tem uma questão dessa de creche, se eu não me engano, porque fábrica, a gente vê as fábricas muito com esse cuidado, mas eu acho que a gente tem que tentar também
para o ambiente corporativo dentro das suas possibilidades, como você falou. Eu acredito muito em contextualização quando a gente fala de estratégias, né? Mas dentro das suas possibilidades, quando a gente pode fazer isso, quando a gente pode ter esse olhar, acho muito interessante, porque temos perfis que se completam, né? Homens e mulheres se completam em seus perfis. Então, por que não trazer o melhor de cada um para dentro dessa empresa e obter os melhores resultados? Com certeza. E aí, voltando para a temática do cliente, né? Porque o cliente, ele é o principal em todos os negócios. E a gente tem clientes de todos os tipos, né? Que querem se sentir representados também, que de repente, quando se identificarem mais com uma marca, vão comprar mais. E você ter pessoas diversas na liderança, você acaba trazendo uma mentalidade diferente e mais adequada a esse tipo de cliente. E aí, dentro dessa temática, assim, de trazer a mulher para o papel de liderança, eu estava vendo recentemente essa questão do racismo. Esses temas têm ficado mais forte, né, recentemente aqui nos Estados Unidos. E assim, uma coisa que me chocou muito, quando das 500 maiores empresas do Brasil, apenas 2 são mulheres negras. Assim, menos de 1%. E a gente está falando do Brasil, não estou falando do Japão, né, onde mais de 56% da população é negra. E aí, quando você chega no topo, você não encontra, não tem representatividade. E a gente precisa repensar isso. Na verdade, esse teu espaço aqui é muito bacana para a gente trazer as discussões, que muitas vezes não são simplistas, mas que a gente precisa questionar e buscar soluções. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente traz temas como esse para a pauta, para que mais pessoas que estão aqui nos assistindo, por exemplo, possam conversar, possam repensar, possam ter insights, é aí que a gente começa a fazer transformações. Concordo com você. Que bom que a gente pode ter um espaço como esse para poder trazer conversas como essa, né? Para todas as pessoas, para todos os negócios. E Joyce, para a gente chegar aqui num outro tema que eu também gosto muito de conversar sobre ele, você tem aí um caminho profissional de muita ousadia, tem experiências muito interessantes com mudanças, com trabalhos internacionais, né? Então eu queria que você nos pontuasse aqui para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, como essas experiências tão diferentes, tão ousadas, influenciaram na sua atuação profissional e na líder que você se tornou, né? Muito, muito importante aí em grandes empresas. Isso é algo bem natural meu, né? Eu digo que a zona de conforto não é o meu lugar, então eu tenho essa inquietação positiva de me movimentar e de buscar mais, de buscar o meu desenvolvimento, tanto pessoal, que acaba refletindo, obviamente, no profissional, né? Essas experiências internacionais foram incríveis e foram, na verdade, grandes destaques nesse sentido de mudança. Eu vejo mudança de forma muito positiva, eu vejo como uma possibilidade realmente de melhoras, enquanto o ser humano ele tem uma certa resistência a mudanças, eu vejo de forma muito positiva, e essa característica me ajuda muito na liderança, né, porque a mudança é constante, não tem jeito. E essa minha relação com mudanças me ajuda na condução da equipe em momentos mais difíceis, onde há mais resistência, eu consigo mostrar o lado positivo, tem sido bastante importante. Outro ponto é assumir riscos, né? Quando eu mudei, essas mudanças especificamente internacionais, que foi o que você me perguntou, foram em momentos em que eu estava muito bem, que eu estava muito feliz. E muitas vezes as pessoas deixam para mudar quando estão mal.
E eu acho que quando você muda, quando você está bem, você realmente consegue fazer escolhas e faz realmente aquilo que você acredita, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, né? E te direciona para realização de sonhos. Isso funciona também no ambiente empresarial, né? Porque está interligado. Assim, o líder, muitas vezes, ele vai ter que assumir riscos, né? É o papel dele, ele é o grande responsável. Então, o mérito é nosso e o problema, na hora que deu ruim, deixa que eu assumo e vamos assumir. Faz parte, né? São os ônus e os bônus da liderança. E essas experiências me ajudaram muito nesse sentido também. Sem contar essa questão de diversidade, né? Conviver num ambiente totalmente diferente do que você está acostumado. E aí, adaptabilidade. Você vai se adaptando, vendo como funciona. Foi incrível, assim, eu realmente gostei muito. É muito interessante, né, essa sua fala, a gente pensar sobre, claro, a gente assumir riscos calculados, mas também a importância da gente estar sempre pensando que, por vezes, a gente precisa criar alguns caminhos novos. Né? A gente precisa inovar. O mundo está mudando de forma muito acelerada, nós temos aí a indústria 4.0 mudando toda a forma de fazer negócio. Né? Muito rápido. Né? Muito rápido. E o cliente vai mudando com tudo isso também, porque as opções de escolha dele aumentam muito, né? O poder de decisão dele aumenta muito. E, obviamente, as nossas pessoas, os nossos talentos, né? Os talentos que nós gerimos mudam muito também com toda essa mudança que vem através da tecnologia. Então, os comportamentos estão mudando. Então, se nós, enquanto líderes, nos mantivermos numa posição sempre da mesma forma, fazendo tudo igual, sem olhar o entorno, sem nos confrontarmos, né, para fazermos coisas novas, dificilmente a gente vai ter um relacionamento interessante, tanto com o cliente como com o nosso time. Sim. Né, essas pessoas mudam também, essas pessoas estão aí expostos a grandes mudanças. Então, a gente precisa também se expor a isso. Com certeza. Muito bacana. E muitas vezes, quando eu falo em ousadia, assim, eu já fui até uma amiga que fala que eu sou destemida. E não o medo existe, ele faz parte do ser humano, né? Mas é agir apesar do medo. Né? Aquela frase, se der medo, vai com medo mesmo e realiza. A gente está aqui para realizar, a gente está aqui para ser feliz, para ajudar os outros a serem felizes. E com fé, a gente chega lá. Perfeito. Nossa, Joyce, esse papo foi incrível. Adorei. Já acabou? Já estamos no fim. Foi ótimo. Já estamos no fim. Eu acho que foi um papo muito interessante. Eu acho que tenho certeza que pôde contribuir com muitas pessoas que vão passar por aqui, que vão ver esse programa e com certeza vai trazer muito insight positivo para as suas vidas profissionais, para os seus negócios. Queria te agradecer demais pela sua colaboração, por você dividir um pouco da sua experiência aqui com a gente, né? A Joyce tem um artigo muitíssimo interessante no LinkedIn e muitos outros conteúdos. Então, eu sugiro que todo mundo possa aqui encontrá-la nessa rede social para poder fazer um pouquinho, para poder ver um pouquinho de tudo que ela tem para expor, porque aqui a gente só expôs muito pouco, né? Mas tem muito conteúdo interessante. E, Joyce, você quer falar para as pessoas aqui como elas conseguem te encontrar para ouvir um pouquinho mais sobre o seu conteúdo, sobre o que você tem para falar, sobre as suas ideias? O LinkedIn é a ferramenta mais adequada. Lá estão os meus contatos. Se quiserem mandar mensagens particulares, vou ter o maior prazer em me comunicar com todos vocês e a gente trocar experiências e crescer juntos, né? Porque eu tenho certeza que eu posso aprender também
com cada um de vocês, eu me coloco aqui à disposição. E o LinkedIn é? Joyce Gonçalves Ribeiro, só que Gonçalves com C. Joyce Gonçalves Ribeiro, Gonçalves com C. Muito bom. Excelente. De qualquer coisa, a gente também coloca, a gente vai colocar aqui em algum lugar, embaixo do seu nome. Muito bom. Tá certo. Joyce, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo, adorei. Que ótimo. Satisfação enorme estar com você também. E a todos que estão aqui conosco, hoje estão aqui participando do nosso programa, assistindo esse nosso programa. Agradeço demais a audiência de vocês. Mandem as suas sugestões, mandem as suas dúvidas, as suas necessidades para a nossa rede social, @GiovanaTerraCX, ou a rede social da própria TV Max, @TV Max Rio, vai também aparecer por aqui em algum lugar, porque nós queremos dar mentorias para vocês, nós queremos ajudar vocês nas suas dúvidas. Vai ser um prazer enorme estar respondendo as suas dúvidas e as suas dificuldades por aqui, porque a sua dúvida pode também ser a dúvida, pode ser o desafio de mais alguém. Então, não se sinta tímido, manda para a gente que a gente responde. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo Conexão Cliente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.